Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar pra vocês quais foram os livros que eu li nesses últimos 2 meses, setembro e outubro. Foram no total 10 livros, então eu vou ser bem rapidinha pra não ficar um vídeo muito grande. Eu não vou lembrar qual foi a ordem que eu li, tá? Então eu só vou pegando e vou falando pra vocês. E eu preciso começar a falar do Timbre, a finalização da trilogia do Ceifador. E assim, foi um livro que eu dei 4 estrelas, mas apesar da nota ser uma nota boa, eu preciso dizer que eu fiquei muito frustrada. Esse livro não chegou nem perto de tudo aquilo que eu esperava. É bom, tá? É um livro bom, dei 4 estrelas, mas ao mesmo tempo poderia ter sido melhor. Aqui nessa série a gente vai conhecer um livro distópico e bem futurístico, onde as pessoas não morrem mais de causas naturais, mas assim tem a questão da superpopulação, então os ceifadores são as pessoas que são responsáveis por coletar, por matar as pessoas e fazer o controle, né, populacional. E no primeiro livro, 2 jovens são selecionados para treinarem para se tornarem possíveis ceifadores, e essa é o desenrolar de toda a trilogia. Essa é uma trilogia que eu gosto muito, mas não dá pra não ficar decepcionada com esse livro. Tem um determinado personagem que já no segundo livro foi muito pouco explorado, e esse personagem aqui, se ele teve, sei lá, 5 capítulos sendo narrado por ele, foi muito. Tem personagens novos que são interessantes, outros que não agrega tanto. O final eu achei que foi um pouco decepcionante. Uma decisão que 2 personagens tomaram aqui no final, os 2 personagens principais, também, sei lá, não condizeu pra mim. Não vai. Assim, eu gosto do livro porque eu gosto muito de muitas coisas aqui, mas assim, foi decepcionante. E assim, aparentemente eu não sou a única que pensa desse jeito, porque eu fui dar uma olhada na nota dele no Scooby, e esse terceiro livro é com a pontuação mais baixa. Tanto o primeiro quanto o segundo são melhores avaliados, então eu acho que essa frustração não foi só minha. Mas é uma série muito boa, gente, por favor leiam se você ainda não leu. Agora eu vou falar de um livro que eu comecei a ler, eu abandonei, mas depois eu fiquei muito curiosa e eu voltei a ler, mas eu fiz uma leitura meio dinâmica, que é o Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. As pessoas falavam tanto desse livro que eu tava esperando chegar nessa história e encontrar algo surpreendente, algo de explodir a mente. E assim, não foi isso que aconteceu pra mim. Aqui a gente vai conhecer a formação da banda, né, os The Six, e depois como que a banda continuou quando a Daisy Jones entrou, tanto é que é Daisy Jones and the Six. E assim, tem muita coisa que eu não gostei desse livro. Aqui a gente tem uma quantidade excessiva de abuso de drogas, de abuso de álcool. A gente tem um personagem aqui que começa o livro casado, a gente sabe disso porque logo aqui, ó, a gente tem a lista dos personagens e tem uma determinada personagem que tá bem aqui no canto, que é a esposa do Billy, o protagonista. Então a gente já entra na história sabendo que ele vai se casar em algum momento. E assim, tem um triângulo amoroso com esse personagem. E assim, ai, péssimo, 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 péssimo. Não consegui gostar, não consegui shippar. A personagem aqui principal, a Daisy Jones, eu até gosto dela, mas é uma personagem que toda vez que ela narrava eu ficava me sentindo muito mal. Porque é uma garota não, uma mulher, né? É uma mulher que usa drogas com a mesma facilidade com que a gente bebe um copo de água. E é muito difícil pra mim ver uma personagem assim se destruindo e sentir alguma coisa boa, porque eu ficava mal. Esse livro me deixou muito mal, gente. É assim, ai, não sei. E aqui ele é narrado através de entrevista, então a gente tem o nome de quem tá narrando e o que a pessoa vai dizer. E é interessante, mas ao mesmo tempo pra mim, não sei, falam que é uma representação perfeita dos anos 70, mas os anos 70 a gente sabe tanto sobre ele que não é mais surpreendente. Assim, é um livro interessante, eu dei 3 estrelas, mas não foi isso de explodir a mente, como muitas pessoas falaram, que era perfeito, que era maravilhoso. É um livro bacana, um livro ok, onde eu odiei praticamente todos os personagens. E assim, pra mim tanto faz. Tem gente que fala, ai, parece que a banda realmente existiu. Não senti isso. Não sei se é porque eu não gostei de ninguém. Mas enfim, é um livro bacana, é um livro interessante. Mas assim, não foi uma experiência bacana, eu não gostei. E provavelmente eu vou ter muito receio em ler outro livro da autora. Eu sei que todo mundo fala que Os 7 Maridos de Evelyn Hugo também é bom. Mas eu já peguei um spoiler e aparentemente é um livro muito triste. E eu já não tenho vontade de ler também. Li também O Rei Perverso, o segundo volume da trilogia O Povo do Ar, da autora Holly Black, né? Isso mesmo, da Holly Black. Aqui é a continuação de O Príncipe Cruel. Por ser uma continuação, não dá pra falar muito, mas eu gostei muito do livro. Eu acho que ele segue uma pegada muito parecida com o do primeiro. Eu gosto muito da Judy.
Só que tem uma determinada coisa que me incomoda nela, é que ela é meio cega pra uma determinada personagem aqui na história. Enquanto eu tava falando, meu, não confia nessa personagem, ela não tem essa desconfiança e ninguém passa ela pra trás. Exceto essa determinada personagem, porque eu acho que, no fundo, ela quer acreditar. Enfim, quem leu sabe do que eu tô falando, sabe de quem é a personagem. O final desse livro é muito bacana, então eu tô muito interessada pra saber como que a autora vai desenrolar o terceiro livro. Eu tô pra comprar o terceiro livro, eu acho que esse mês. Enfim, e assim que eu pegar ele, é claro que eu vou ler com certeza. No mês passado, não, no mês retrasado, eu comprei Six of Crows, né, da Ali Bardugo, e eu li o primeiro e já li o segundo. Eu acho que eu li os dois em questão muito pouco tempo de diferença. E eu adorei essa duologia, gente. Eu amei muito. Fiquei frustrada com o final, com um determinado personagem, que, assim, é um livro de fantasia, então a gente tem muitas perdas. E a perda que teve aqui eu achei muito triste, eu chorei bastante, porque a escrita da autora é muito gostosa de acompanhar. Ela cria personagens tão bem, cada um tem sua particularidade e é muito bacana. Eu também assisti a série, né, lá da Netflix, Sombra e Ossos, e apesar de não ter conhecido, não ter lido a primeira trilogia, eu tive um pouco de dificuldade aqui no começo pra reconhecer os dons dos Grishas, mas depois foi super rapidinho e eu adorei. Parece que a autora tá escrevendo mais nesse universo, né? E eu acho que ainda não foi publicado no Brasil as possíveis continuações desse universo, mas assim que vier pra cá, eu com certeza quero ler. E pra falar um pouquinho aqui dessa história, a gente conhece o Kaz. O Kaz, ele é praticamente o líder aqui de uma gangue, e ele acaba recebendo uma proposta de trabalho muito grande, né, com uma recompensa em dinheiro muito grande, só que também é um trabalho muito arriscado. E ele acaba juntando uma equipe assim pra poder realizar essa missão. E no decorrer da história a gente vai ter muita trapaça, a gente vai ter muito planos, a gente vai ter muita frustração, uma coisa que dá certo, uma coisa que não dá. É impossível não se apegar aos personagens, você não gostar de cada um deles, não querer colocar no potinho. E por último, mas não menos importante, eu li toda a saga dos Hathaways, Dallies e Kleypas. Se eu não me engano, eu li todos eles em um mês. Eu acho que eu li 3 livros em uma semana e 2 livros na outra. Aqui a gente vai conhecer a história da família os Hathaways e cada livro vai contar a história de um determinado integrante. Nesse primeiro livro, a gente vai conhecer a história da irmã mais velha, é a Amélia. A Amélia acaba conhecendo um cigano quando vai atrás do irmão que tá, infelizmente, se decaindo na bebida. E esse cigano aqui é o Rowan. É Rowan? Não é Rowan. Acho que é Rowan que se chama o nome dele. O Cam. E o Cam, ele é um personagem muito legal, muito diferente. E é a primeira vez que eu leio um livro de romance de época cujo os personagens não são aqueles padrões, sabe? Os aristocratas de Londres. Eu gostei bastante disso. Depois tem o Sedução ao Amanhecer. Aqui a gente vai conhecer a história da segunda irmã mais velha. A Win, ela é uma personagem que a gente conhece já no primeiro livro e a gente sabe que ela tem uma saúde mais delicada, né? Ela sofreu ela pegou uma doença quando ela era mais jovem e não se recuperou totalmente. Então ela vai pra França, eu acho, pra tentar se tratar e ela volta. Então ela volta bem melhor e no que ela volta, ela tá decidida a conquistar o homem que ela ama. Não vou dizer quem é esse personagem, porque a gente conhece ele no primeiro livro e eu não quero dar spoiler, mas é um romance, assim, muito amorzinho. Também gostei bastante desse livro. A autora, ela tem uma escrita muito rápida, então eu terminava de ler o livro, eu já pegava o outro, porque eu tava curiosa pra saber como que ia ser o desenrolar do próximo membro da família. E em terceiro é o Tentação ao Pôr do Sol. Esse é o segundo livro que eu menos gostei da autora. Aqui a gente vai conhecer a terceira irmã, que é a Poppy. A Poppy, ela tá hospedada em um hotel e ela acaba indo atrás de uma... É uma fuinha? Não é uma fuinha. Como que é o nome do bichinho? Ah, eu não lembro. Eu sei que ela tá seguindo um animal da irmãzinha dela, só que ela acaba entrando no escritório do dono desse hotel e lá ela vai, infelizmente, se encontrar com ele e ele vai ficar muito interessado por ela. Só digo isso. Esse é um livro que eu não gostei tanto. Eu não gostei de como o romance aconteceu, do que o personagem masculino precisou fazer pra conseguir, abre aspas, conquistar a mocinha. Não gostei dele, não gostei do romance. Eu achei que a Poppy é uma personagem maravilhosa e eu acho que ela merecia um personagem masculino melhor. Mas, enfim, é um livro bacana também, tá? Mas é o segundo que eu menos gosto daqui. E em quarto lugar a gente tem o Manhã de Núpcias. Aqui a gente vai conhecer a história do Léo, o irmão mais velho, né, o chefe dessa família. E aqui ele precisa se casar e gerar um herdeiro em até um determinado tempo, porque senão a propriedade que ele herdou vai ir pra 2 mulheres. Ele só vai conseguir manter a propriedade se ele se casar e gerar um herdeiro. Mas o cara aqui, ele não tá muito interessado.
A não ser, é claro, por uma determinada personagem, que eu também não posso dizer quem é, porque ela participa nos outros livros, então isso pode vir a ser um spoiler. Eu gostei bastante desse livro, e também gostei muito do Léo. Ele é um personagem que no primeiro livro eu odiei ele, é impossível você gostar dele no primeiro livro, mas aqui você entende um pouco mais ele, você entende a dor dele. E ele é um personagem muito divertido, ele tem um senso de humor bem interessante, e é muito interessante ver o relacionamento dele com essa determinada personagem. É um pouco frustrante pra mim em algumas partes, principalmente no final, mas tirando isso é um livro que eu gostei muito mesmo. É o segundo que eu mais gosto dessa trilogia, se eu não me engano. E por último é o Paixão ao Entardecer, o 5º volume. Aqui a gente vai conhecer a história da irmã mais nova, que é a Beatrix. Aqui a Beatrix, ela é uma garota muito excêntrica, porque ela é apaixonada por animais. E tem um dia que ela tá conversando com uma amiga dela, e essa amiga dela tá trocando correspondência com um pretendente. E nessa carta, o pretendente dela menciona um cachorrinho, e sendo apaixonado por animais, isso chama a atenção da Beatrix. E ela começa a responder as cartas da amiga dela, só que ela acaba se interessando por esse rapaz. Esse rapaz, ele tá lutando numa guerra, ele tem seus traumas, e em determinado momento ele volta e ele quer saber quem é a moça das cartas, ele quer conquistar a mulher das cartas. Esse é um livro bacana, ele é um livro interessante, eu acho que demora um pouco demais pra acontecer, e quando acontece é muito... A questão não é ser previsível, é não causar emoção. Então assim, o personagem pra mim, eu achei ele tão sem graça comparado com os outros da série, que pra mim não conquistou tanto. Enfim, esse é um livro assim, foi o livro que eu li mais rápido, mas em compensação foi o livro mais sem emoção. É bacana, é interessante, mas é o que eu menos gosto. Bom, esses foram os livros que eu li nos últimos 2 meses, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!